Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tivemos ali em Palma uma escola bíblica, uma escola para obreiro maravilhosa, onde aprendemos muito com aqueles homens de Deus ali, aqueles palestrantes, pastor Enoque, pastor Messias, um vasto conhecimento, cada um, né? E, irmãos, hoje nós vamos estar comentando a lição de número 12, o trono branco e o juízo final, certo? Essa lição vai ser ministrada no dia 19. E como eu falara, esse vídeo ele não vai ter edição, nós não vamos editar, nós vamos colocar assim mesmo, tá? Gravamos aquele vídeo só com áudio mesmo e colocando as imagens, e assim a gente não teve um bom retorno das pessoas. Por exemplo, se pelo menos 100 pessoas tivessem falado que era para a gente continuar daquela forma, a gente ia continuar. Então vamos deixar dessa forma mesmo, né? Como sempre a gente comenta aqui. Queridos irmãos, no nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, está em Apocalipse capítulo 20, e versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A nossa verdade aplicada diz assim: Cristo hoje é o advogado do pecador, mas naquele dia será o juiz e julgará cada um segundo as suas obras. Por que ele vai julgar cada um segundo as suas obras? Porque o julgamento de Jesus é um julgamento justo, não é um julgamento como a gente vê aqui nos dias atuais, um julgamento cheio de corrupção, né? Cheio de atrocidade, onde muitas das vezes um prevalece, outro não. Prevalece quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro termina sofrendo. O julgamento de Jesus é um julgamento justo. Então hoje ele está como advogado, né? Hoje a pessoa ela pode ter cometido o maior erro da sua vida, mas a partir do momento que ela levantar a mão e render-se ao Senhor Jesus, é perdoado os seus pecados, embora que ela vai sofrer as consequências do que ela fez aqui na terra. Por exemplo, uma pessoa cometeu um homicídio, né? E essa pessoa ela é fugitiva e ela entra em uma igreja e ali ela confessa Jesus como Salvador. Então, não é pelo fato dessa pessoa ter aceitado a Cristo como Salvador que aquele homicídio que ela cometeu lá atrás, ela não vai pagar por aquele homicídio. Então, assim, os pecados dessas pessoas, Jesus vai perdoar, porque ele é o advogado. Ele é o advogado do pecador. Então ele vai perdoar os pecados dessa pessoa para dar direito de salvação para ela. Mas só que aqui na terra tem uma lei estabelecida dentro do Código Penal que aquele que matar, né, ele sofrerá as consequências. Será preso, será julgado e depois será preso, depois julgado, aí vem a sentença. Então assim, a pessoa se converteu ao Senhor, ela tem imediato que uma pessoa, nesse caso, né, que cometeu um homicídio e se converteu, ela tem que comparecer a uma delegacia mais próxima, né, e falar que fez tal situação e se encontra arrependida e colocar a situação na mão de Deus, porque Ele encaminhará de uma forma melhor. Então assim, Cristo hoje é o advogado do pecador, né? Mas aquele que cometeu aqui as situações, ele vai sofrer a consequência, mas por Cristo será perdoado. Agora, se ele não se arrepender, aí no dia do juízo final, o Senhor vai estar como o juiz, e ele vai julgar cada um segundo as suas obras, e aí vai vir a sentença final, onde a gente vai ver mais para frente. Então nós temos aqui o objetivo da lição: entender o que ocorrerá após Satanás ser solto, mostrar quem estará no juízo final, explicar como será o juízo final.
Aí nós temos aqui os nossos textos de referência, né, onde a lição ela embaseia-se nos textos, Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 15, e diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, certo? Então, nós temos aqui a introdução do nosso comentarista. Ele vai dizer: com o fim do milênio, vemos Satanás sendo solto e liderando a última rebelião contra Deus. Após sua derrota, terá início o juízo definitivo e final sobre todos os ímpios de todos os séculos que comparecerão perante Deus. Então, nós observamos aqui que com o fim do milênio, já ali terminando, né, o adversário, Satanás, ele será solto. A Bíblia fala que por um pouco de tempo, né? E ele vai causar essa rebelião contra Deus, vai inspirar muitas pessoas para ir de encontro a Deus. A gente vê que mesmo ele preso ainda, ele solto, após ele ser solto, e as pessoas terem experimentado um governo de paz, um governo de prosperidade, mesmo assim ele vai influenciar muitas pessoas ainda vão dar credibilidade, né? E essa inspiração vai causar uma rebelião contra Deus. Essa inspiração na vida das pessoas vai causar uma rebelião contra Deus. Então, depois dele ser derrotado, finalmente, né, onde a gente vai ter aqui a derrota final dele, o juízo final, o julgamento de todas as nações, do diabo e seus demônios. Então, definitivamente, vai vir aí o julgamento sobre todos os ímpios, né, que se comparecerão aí diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui o tópico 1, Satanás é solto, né? O comentarista vai dizer que depois de viver 1000 anos sob o governo, né, o governo de Cristo, e as pessoas usufruir deste governo, prosperidade, paz, todos os benefícios, né, vindo da pessoa do Senhor, um tempo de uma justiça justa, um tempo de paz. O homem ele vai presenciar novamente, depois disso tudo que ele experimentou, vai presenciar novamente Satanás ser solto, né? Ou seja, vai experimentar essa influência, né, da parte de Satanás, porque em Apocalipse 27 diz isso aqui, ó. Estou aqui com a Bíblia aberta no computador, Almeida Corrigida, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então ele será solto da prisão. Para que ele vai ser solto da sua prisão? Para tentar as pessoas, né? Para influenciar as pessoas, porque a tentação ela é provinda do diabo e a aprovação é dada por Deus, né? Então, a humanidade terá aqui o último teste de sua história desde o Éden, ou seja, se quer verdadeiramente, né, viver um gozo eterno, tem que resistir a essas tentações, senão será julgada no juízo do trono branco, né, que é o julgamento final. Então, o objetivo dele ser solto, o comentarista vai dizer aqui, que é para enganar as nações.
ele é solto para enganar as nações. Então, ele sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, né, conforme aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, a Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Ou seja, essa rebelião, né, que ele vai criar é contra o Deus Todo-Poderoso. Então, ele cria a primeira rebelião no céu, né, ali influenciando os anjos, e os anjos lhe seguindo para ir de encontro a Deus, e agora ele cria a última rebelião, né, enganando. O objetivo dele é enganar as nações para colocar todo o povo contra o Deus Todo-Poderoso. Então, a palavra aqui, esse termo, engano, é uma palavra que define a ação do diabo em relação ao homem, ou seja, isso é uma definição própria dele, porque ele é o enganador, né? Ele é que engana. Então existe uma força no mundo espiritual, que esta força ela influencia o mundo físico. E esta força, muitas das vezes, ela vem com um forte engano. Por exemplo, os pensamentos que vêm na mente da pessoa, muitas das vezes jogando a pessoa contra a obra, jogando a pessoa contra as promessas de Deus, jogando a pessoa contra tudo aquilo que é de Deus. Isso não é obra simplesmente da sua carne. Isso é uma força de engano de Satanás, né? Talvez não seja ele mesmo, mas seja os seus liderados, seja os demônios, né, comandados por ele, para te arruinar, para te massacrar. Então, você tem que entender como é essa influência. Então, deixa eu mostrar para você aqui um texto na segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, vamos estar vendo aqui a partir do versículo 3, diz assim, ó: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, certo? Militamos segundo o quê? Segundo a oração, segundo a fé, certo? Segundo a palavra, falamos a palavra, mas não segundo a carne. Aí ele vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, que fortalezas são essas? Essas fortalezas são justamente pensamentos colocados por Satanás no subconsciente da pessoa. Então, ele coloca todo tipo de engano no subconsciente da pessoa, que é para a pessoa virar-se contra Deus, ou seja, para a pessoa rebeliar contra Deus e daí perder o alvo, porque quem peca, ela perde o alvo, né? Então, veja bem, o versículo 5 diz assim, ó: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, todo pensamento à obediência de Cristo, certo? Então, essa é a atitude, essa é a ação, né? Engano aqui é uma ação do diabo, é uma ação maligna em relação ao homem, certo? Nesse período tribulacional e também nesse período que nós estamos vivendo. Então, a palavra engano aqui fala de seduzir, fala de desviar alguém da verdade, né? Usando artimanhas e sutileza. Então, esse é o objetivo de Satanás, ou seja, ele usou palavras de meia-verdade, né? Sufisma, para Eva pecar, e ali dar o fruto que não podia comer ao seu marido, e a desgraceira entrou no mundo. Então ele usa, né, de uma meia-verdade para prender o homem, para amarrar o homem
e o homem cair no seu engano. Então, engano, que é uma ação do diabo, né? Engano, que é uma ação do diabo, aqui fala de seduzir, desviar a pessoa da verdade. Então, temos que ter muito cuidado com pessoas que têm essas ações, certo? Temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque existe pessoas usadas pelo diabo? Lógico que existe. Lógico que existe. Vou mostrar aqui para você outro texto muito importante que se encontra em, eu acredito que seja 2 Coríntios, vamos ver aqui. Como eu falei, irmãos, não vou fazer corte, a gente vai gravar assim mesmo. 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 14. Eu não vou fazer corte, não vou fazer nada, vai ser assim no bruto mesmo, tá? Então veja bem. Diz assim, ó, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Não é muito, pois, que os seus ministros... Quem são aqui os ministros? Não são anjos. Não são os anjos caídos, não são demônios. Ele está falando de pessoas, certo? De pessoas. Essa pessoa pode ser o joio que está na igreja, entendeu? Então diz assim, ó, não é maravilha, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Ou seja, ele prega, ele revela, ele profetiza, certo? Mas é ministro de Satanás. Então esses ministros, ele pode usar de engano, para desviar, para seduzir alguém do caminho da verdade. Mas a palavra de Deus diz que o engano ele não prevalecerá na congregação do justo. Graças a Deus por isso. Então o engano, cedo ou mais tarde, ele será revelado. Então, diz assim, ó, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, né, a pessoa que vive de engano terá um fim trágico. Então aqui, ó, Satanás, ele é o enganador de todas as nações. Ele é o enganador das nações. Ele é essencialmente mau, mentiroso, irá seduzir novamente a humanidade para levá-la a rebeliar-se contra Cristo, certo? Então, observamos aqui, ó, o cristão de hoje precisa estar vigilante e orar para não ser enganado por falsas aparências. Por exemplo, foi o que eu li aqui, né? Foi o que eu li, 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 14. Porque aqui, e o comentarista ele não põe aqui, né, o versículo 15. E eu coloquei o versículo 15. Ele fala só aqui, ó, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E os ministros dele? E ministro da justiça, né? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade de Satanás e seus ministros? Enganar, seduzir, desviar a pessoa da verdade. Então, é muito importante isso aqui, irmãos. Muito importante mesmo. Não fique abismado com pessoas que faz muitas maravilhas, certo? Não, fique fundamentado na palavra. E avalie essa pessoa na palavra de Deus. Porque tudo pela palavra pode ser julgado. Nós não podemos julgar ninguém, mas pela palavra sim. Pela palavra nós podemos fazer um julgamento, porque a palavra é o próprio Deus. Então é Deus que está fazendo o julgamento, não é nós. Então quando nós fazemos um julgamento pela palavra, então esse julgamento não está procedendo de nós, esse julgamento está procedendo da palavra de Deus. Então nós podemos fazer isso sim. Podemos julgar uma profecia pela palavra, podemos julgar um certo milagre pela palavra, podemos julgar um certo ensino pela palavra, então podemos fazer um julgamento, sim, de qualquer pessoa pela palavra de Deus, certo? Então veja aqui, 1.2, Gog e Magog. Estudamos isso aqui na lição de Ezequiel, né? Porém, Gog e Magog de Apocalipse é diferente de Gog e Magog de Ezequiel, né? Então veja bem, a última rebelião.
E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Quem vai enganar essas nações? O diabo, né? Gog e Magog, cujo número, aqui ó, Gog e Magog está relacionado a um grande número que é comparado à areia do mar, certo? Para juntarem uma batalha. Aí nós temos aqui a referência, Apocalipse 28. Aí o comentarista fala aqui, ó, que Gog e Magog aqui não falam de um local, né, ou um país, ou uma região específica. Então é muito importante a gente entender Gog e Magog aqui do Apocalipse, né, com Gog e Magog do Ezequiel. Gog e Magog do Ezequiel ali fala de um príncipe, né? Fala de uma nação. Já aqui existe uma diferença. Aqui Gog e Magog não fala de um país ou de uma região específica. Gog e Magog aqui fala de um enorme exército, ok? Um enorme exército que esse exército ele vem de todos os lugares da terra e o objetivo desse exército é se unir para atacar o governo de Cristo, porque Cristo está governando e a nação está vivendo um período de prosperidade e um período de paz. Então, quando ele é solto, o diabo é solto, aí a nação vai tornar a ser influenciada, porque o objetivo dele é acabar com esse reino, mas só que não acaba, porque o decreto é para que seja 1000 anos, né? E esses 1000 anos são literais, né? São literal. Então, assim, esse é o objetivo de Satanás, pegar essas nações, essas pessoas todas, manipulá-las, influenciá-las para jogar elas contra o governo de Cristo, certo? Então, o que é que acontece aqui? Voltando novamente, o comentarista vai dizer que após Satanás ser solto, né, o seguirão, essas pessoas vão segui-lo rumo à cidade de Jerusalém, porque é de lá que Cristo está governando. Mas o fracasso de Satanás, ele começou aonde? Ele começou com a rebelião lá no céu, né? Que tem aqui Isaías, vamos estar vendo aqui Isaías, capítulo 14, versículo 11 ao 15, que diz assim, ó, já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus aludes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então ele começou essa rebelião e fracassou. E nessa última rebelião também vai fracassar, né? Essa rebelião é para atacar o próprio Cristo, veja bem, como ele é terrível, né? Essa rebelião aqui será para atacar o próprio Cristo, o próprio governo do Senhor. Ele está governando de Jerusalém. Mas ele será derrotado. Ele será derrotado. Agora uma pergunta até que me fizeram por que Satanás, sabendo do seu fim trágico, daquilo que está escrito, e por que ele ainda ousa em manipular pessoas, em influenciar pessoas para atacar o governo de Cristo, sabendo que a sua derrota é iminente? Bom, quando me fizeram essa pergunta, eu disse, isso é para se cumprir as Escrituras. Porque o que já está escrito, que já foi revelado a João, tem que se cumprir, né? Então ele tem que fazer isso para a Escritura se cumprir.
Não tem para onde correr. Por exemplo, é igual determinado tipo de governo que toma posse. Se determinado tipo de governo tomou posse, é para se cumprir as escrituras. Agora, aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer, né, contra. Por exemplo, nós não vamos levantar uma bandeira comunista, né? Nós vamos ser contra, nós vamos levantar uma bandeira conservadora. Mas tudo o que está para se cumprir diante das escrituras vai se cumprir, não tem para onde correr. Então essa foi minha resposta para a pessoa, né? É justamente para se cumprir as escrituras, mesmo ele sabendo que o seu ataque eminente será fracassado, mas ele tem que fazer, porque a escritura tem que se cumprir, certo? Então, nós observamos que ele será derrotado, né? Vamos ver aqui o Apocalipse, o que é que fala, Apocalipse capítulo 20 e o versículo 19. Vamos ver aqui o que é que diz o texto. Deixa eu ver se é... Não, versículo 9. Diz assim, ó. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, ou seja, Jerusalém, né? Mas desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, desceu fogo do céu e destruiu, né, aqueles que estavam sendo influenciados por Satanás. Então, nós vamos aqui agora 1.3, voltando de novo à nossa aula, né, 1.1, 1.2, 1.3. 1.3, a influência da natureza pecaminosa. Essa natureza, ela tornará a ter uma influência novamente, a receber uma influência novamente, porque Satanás foi solto. E com essa liberdade que ele tem, ele volta a estimular, né, a natureza pecaminosa. Mesmo no milênio, as pessoas experimentando, aquelas pessoas que experimentaram um governo de paz, um governo de vasta prosperidade, essas pessoas ainda vão voltar a cometer atrocidade. Para você ver como é o ser humano. Existe algo no ser humano que não muda. Existe um elemento no ser humano que não muda. Esse elemento se chama a carne. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, não tem como você mudar a sua carne, você transformar a sua carne, Jesus transformar a sua carne. Por mais santo que você seja, por mais mulher de Deus que você seja, por mais homem de Deus que você seja, não tem como você mudar a sua carne. Agora Jesus te deu poder, certo? Jesus te deu poder para você mortificar a sua carne, para você neutralizar a sua carne, mantê-la crucificada, mantê-la mortificada. Depois você veja em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 27 que Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu não venha a ser escravizado. Ou seja, ele luta contra a carne dele para manter subjugada, para manter crucificada. Ele fala isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, por essa carne não ser transformada, o que é que vai acontecer? Satanás vai voltar a influenciar e muitas pessoas vão dar lugar a essa influência para se rebeliar contra o Deus poderoso. Bom, eu vou dar um corte aqui nesse vídeo, porque senão o celular não vai aguentar gravar tudo. Nós já estamos aí com 29 minutos e vamos voltar daqui a pouco com mais outro vídeo. Pronto, voltando aqui com mais outro vídeo, gravamos esse de 29 minutos e pouco. Agora nós vamos aqui comentar esse 1.3, né? A influência da natureza pecaminosa. O mundo experimentará durante 1000 anos, né? Justiça, paz. Por que eles vão experimentar?
esse gozo, né? Essa justiça genuína, essa paz, por conta que Cristo está reinando, certo? Então eles vão ter uma vida de qualidade, uma vida de saúde, de segurança, de prosperidade, mas quando Satanás é solto, aí pronto. Então, Satanás sendo solto, aí agora ele vai estimular nas pessoas, né, algo satânico para que as pessoas se virem contra a pessoa de Cristo. Então, ele solto, ele cria grande rebelião contra o governo de Cristo, e essa rebelião se inicia, né? E ele alcança aí uma grande parte da humanidade, cujo número é como a areia do mar, que chamamos aqui de Gog e Magog, né? Cujo número é como a areia do mar, que diz aqui, ó, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, Gog e Magog aqui, essas nações que são estimuladas, que são influenciadas por Satanás para atacar o governo de Cristo, né? Então, o que é que acontece? Como tem acontecido desde o Jardim do Éden, a serpente enganou Eva, e agora a artimanha dele, a atitude dele é enganar essas pessoas. Nós temos que, mesmo sob o reinado de Cristo, sobre o próprio reinado de Cristo, né, pessoas escolherão seguir a Satanás. Por que, irmãos, isso vai acontecer? É justamente o que eu falei. Porque a natureza do homem, que é a carne, essa carne pecaminosa, essa natureza herdada por Adão, ela não é transformada. Certo? Ela não é transformada. Então o homem tem que decidir o que ele quer. O homem tem que decidir. Se ele disser assim, se ele esperar, quando Deus tocar no meu coração, quando Deus fazer isso, Deus só faz isso a partir do momento que a pessoa quer. Quando a pessoa quer, Deus capacita, Deus dá força. Mas enquanto a pessoa não quer, Deus não faz. Então existem pessoas, quando Deus tocar no meu coração, né? Mas a pessoa tem que querer. Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Certo? Então veja bem, mesmo as pessoas sob o governo de Cristo, experimentando uma paz, um gozo, uma prosperidade imensa, essas pessoas escolherão seguir Satanás. Elas vão seguir a Satanás, né? Esta revelação exige uma análise pessoal e sincera de cada um de nós. Até onde realmente somos convertidos, né? Será que realmente somos convertidos de verdade? Será que realmente estamos servindo a Cristo? Por conta que a gente sentiu isso dentro de nós, ou seja, a gente sentiu esse amor, aquela demonstração do amor de Deus entregando o seu Filho na cruz, ele morrendo por nós e ressuscitando ao terceiro dia, realmente por isso que nós somos convertidos, né? Porque entendemos que ele nos amou primeiro, ou nós somos convertidos com medo de ir para o inferno? Se a gente for convertido com medo de ir para o inferno, não existe uma conversão, existe um medo. Existe um medo, não existe uma entrega a Cristo, certo? Então, temos que fazer uma análise, porque realmente, será que Cristo ele reina em nossas vidas? Será que Cristo reina em nós? Né? Ou só estamos atrás dele por conta dos pães e dos peixes? Porque uma grande multidão seguia Jesus Cristo por conta de comida, né? E outra multidão seguia a ele por conta dos milagres. Se não visse milagres, as pessoas não seguiam. Então veja aqui o que é que diz Romanos capítulo 8, versículo 36. Veja aqui o que fala o texto. Olha, como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. Então nós temos que estar dispostos a morrer
pelo Senhor, independentemente do que vamos enfrentar, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é a fome? Será que é a tribulação? Será que é a perseguição? Será que é a doença? O que é que vai nos separar do amor de Cristo? Então, muitas pessoas nessa época vão dar ouvido a Satanás, recebendo a influência, vão aceitar as propostas dele e vão se voltar contra Cristo, né? Hoje nós estamos vivendo na presença do Senhor, servindo a Ele. Será se a nossa vida mudar, da água para o vinho, como diz a história, acontecer algo aí e a pessoa começar a ganhar dinheiro e passar aí a ser um milionário, será que a pessoa vai ficar do mesmo jeito, seguindo a Cristo? Ou será que ela está só seguindo porque vive na pindaíba, né? Vive num sofrimento terrível? Será que um carro, né, tipo uma Lamborghini, né, ou tipo uma casa de praia avaliada aí em 40 milhões, será que isso vai nos distanciar da pessoa de Cristo? Será que nós vamos ter um comportamento diferente do que nós temos hoje? Então nós temos que fazer essa avaliação em nós mesmos. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então nós temos que examinar. Então nada nesta vida pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode substituir o lugar de Deus no seu coração. A partir do momento que Mamon substitui o lugar de Deus no seu coração, o seu caminho, o seu fim é lago de fogo, é inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado. Vamos aqui agora para o segundo tópico. Até aqui, né, eu acredito que está bem esclarecido. Nós entendemos aqui o que ocorrerá após Satanás ser solto, né? Então, diante disso aqui, eu acredito que não tem nenhuma dúvida. Agora nós vamos aqui para o segundo tópico. Chegado o juízo final. O diabo é vencido e lançado definitivamente no lago de fogo, de onde nunca mais sairá, né? Nós temos aqui Apocalipse, o capítulo 20 e o versículo 10. Nós vamos ver aqui o texto, diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, porque nós estudamos sobre isso, que foi lançado, né? E dia e noite, observe que a Escritura usa uma linguagem para a gente entender melhor, né? Essa linguagem aqui é uma linguagem mais voltada à nossa compreensão. E de dia e de noite, a pessoa diz: lá tem dia, lá tem noite, né? Não existe isso, mas para uma linguagem compreensiva, aí fala aqui de dia e de noite. Por quê? Porque serão atentados diariamente, serão atormentados para todo sempre. Não só eles, não só o anticristo e o falso profeta e o diabo, mas todas as pessoas que serão lançadas lá. E isso não pode causar um medo em você, dizer assim: misericórdia, meu Deus, não quero ir para lá não, vou estar servindo a Jesus. Não, você não pode servir a Jesus por conta disso. Você tem que servir a Jesus porque você entende que Ele te amou primeiro. Foi Ele que te livrou desse lago de fogo, foi Ele que te livrou dessa condenação, porque na verdade o lago de fogo não foi criado para os seres humanos. O lago de fogo foi criado para Satanás e seus demônios, certo? Foi por isso que Deus entregou o seu Filho para trazer de volta, reatar essa aliança com aqueles que se perderam. Reconciliar, né? O termo é melhor utilizado. Reconciliar essas pessoas que se perderam. Então, o Senhor deu o seu Filho, Ele demonstra o seu amor dando o seu Filho e nos resgata. Então, lago de fogo não é criado, não foi feito para mim nem para você. Lago de fogo foi feito para Satanás e seus demônios. Então, não podemos ter medo disso. Não podemos servir a Jesus com medo de ser lançado no lago de fogo, se a gente não servir Ele. Nós temos que servir Ele porque Ele nos amou primeiro e entender que seu amor
é infinitamente grande por nossas vidas. Então, trono branco. Para que serve o trono branco? Existe uma diferença do trono branco, certo, para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para julgamento de obras. Julgamento das obras dos cristãos, onde eles vão ser galardoados, mas não serão condenados. Porém, muitas pessoas não receberão galardão, certo? Porém, deixa eu ler aqui para você entender melhor isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu ver aqui se é 1 Coríntios. Capítulo 3, é esse mesmo. Ó, capítulo 3, versículo 11, de é 1 Coríntios, não é 1 Coríntios. Existem pessoas que dizem, vamos ler aqui 1 Coríntios, né? É primeira, por que primeira? Porque é uma carta, certo? Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é o fundamento? Cristo Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, isso aqui agora vai falar sobre obras. Ouro. Olha aqui as obras, ouro, prata, pedras preciosas. Aí vem obras que são reprovadas, madeira, feno e palha. Então, se você chegar diante do tribunal de Cristo e as suas obras for considerada como prata, ouro e pedras preciosas, você será galardoado. Mas se as suas obras for considerada como madeira, feno e palha, você não será galardoado, porque as suas obras serão reprovadas. Mas Paulo vai dizer assim, ó, se a obra, no versículo 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecerá, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, que no caso será palha, feno e madeira, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo, certo? O tal será salvo. Tem uma versão que diz assim, será salva pelo um triz, ou seja, será salvo. Agora, para que é o trono branco? O trono branco é para condenação. Todos que comparecer diante do trono branco vai ser para ser condenado, é julgado e condenado. Ninguém pode ser condenado sem ser julgado. É um juízo justo, é um julgamento justo. Então, veja bem, existem pessoas que dizem assim, você vai prestar conta diante de Deus. Irmãos, para prestar conta diante de Deus, né, só se for diante do trono branco. Porque se comparecer diante do tribunal de Cristo, vai prestar conta de quê, irmão? Mas o tribunal de Cristo é para salvação. Então, irmãos, prestar conta é aqui na terra, viu? Prestar conta é aqui na terra. Todos vão prestar uma conta aqui, em vida. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, mas para receber galardão e para não receber. Mas todos serão salvos. No tribunal de Cristo, todos serão salvos. Agora, trono branco não. Trono branco é para condenação. Então, vamos adiantar aqui para a gente não tomar muito tempo. Assim, toma muito tempo, irmão. Então, veja bem. O juízo final é chamado também de juízo do trono branco por causa do que diz o verso 11. E vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. O branco aqui aponta para a pureza, ele vai falar aqui que aponta para a pureza, santidade, né? E a glória desse trono, né? Que o Deus Todo-Poderoso está ali. Porém, o juízo vai ser passado para o filho que vai estar como juiz. Hoje ele está como advogado, mas no trono branco Jesus vai estar como juiz, certo? Esse trono branco é tão magnífico e glorioso que todo o universo físico desaparece diante dele, né? O tempo e as dispensações finda-se aqui, inicia-se o maior julgamento que já existiu em toda a história. Jesus chama de forma categórica esse dia de o último dia, porque aqui termina todas as dispensações. Agora inicia-se o juízo final. O juízo final e uma dispensação que nós vamos viver eternamente com o Senhor. 2.2. Os ímpios ressuscitarão e serão julgados. Vai ter que ser ressuscitado para ser julgado, né? O juízo final é o momento singular da história onde Deus vai tratar com o ímpio. Todos vão comparecer diante do trono branco. Aí ele vai falar aqui sobre grandes e pequenos, que vai dizer sobre ricos, né, e pobres.
Então todos os que morreram sem se converterem a Cristo terão que comparecer perante Deus naquele dia. Não haverá desculpa, oportunidade de defesa ou outra chance. Todos aqueles que morreram sem Deus ressuscitarão no juízo final para prestar conta de seus pecados diante daquele que é santo. A realidade do juízo final é terrível, mas não cabe interpretação aqui. Não cabe interpretação aqui. É literal o que vai acontecer. É literal. O juízo aqui, ele não é simplesmente algo simbólico. É literal, onde todas as pessoas serão julgadas. Porque o juízo de Cristo é um juízo justo. Certo? É por isso que há muitas igrejas em todos os lugares, culto, na hora do almoço, em empresas, culto e ministração da palavra de Deus, nas redes sociais, na internet. Cristãos em muitos lugares testemunhando. É a voz do Espírito Santo dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho para não comparecer diante desse juízo terrível, né? Aí ele vai falar aqui 2.3, grandes e pequenos, que ele vai dizer aqui, ó, e viu os mortos, né? Por que viu os mortos? Porque aqui é a pessoa que está separada da vida, certo? Observe o termo aqui, ó, e viu os mortos, grandes e pequenos, são pessoas que estão separadas da vida. Aqui são pessoas que ressuscitaram para ser julgados e condenados, né? E aqui era grandes e pequenos que estavam diante do trono. Aí grandes e pequenos aqui no texto não se refere à idade ou tamanho físico, o comentarista diz. Isso significa que as pessoas que irão comparecer diante do trono branco são pessoas de todo tipo de classe, certo? Das classes, das camadas sociais, né? Todas as classes e camadas sociais. Todos esses estarão perante Deus naquele dia, ricos e pobres, famosos, anônimos, leigos, doutor, né? E iletrados, religiosos, ateus, que vai estar todo mundo lá. Todo ateu vai ter que vai ter que falar algo para o Senhor, porque foi que ele não confessou a Jesus Cristo aqui na terra. E ali o Senhor vai lhe mostrar algo em um telão e ele vai ver tudo, né? Ele vai ver tudo, olha, fulano pregou para você, Beltrano pregou para você, né? Os dias, ele vai ver os dias. As pessoas, ele vai ver a pessoa chegando e pregando para ele. Falou de mim para você e você recusou. Então, não tem outra alternativa para você a não ser a sentença final, né? Então, observe bem, aqui não depende do poder financeiro, né? Aqui não está relacionado a poder financeiro. Aqui não está relacionado a dinheiro. Aqui na terra a pessoa, enquanto pode, compra juiz, compra advogado, compra promotor, compra tudo. Mas a pessoa escapa da lei do homem, mas da lei de Deus, do juízo de Deus, ninguém escapa, né? Então a influência que alguém possui, essa influência pode sim perverter o juízo, né? E viver impune de erros e crimes. Mas diante do trono divino não haverá barganha. Todos são iguais perante o justo juiz. Todos são iguais. Então vamos aqui para o último tópico. O julgamento é inevitável. Um julgamento precisa de um juiz. E neste caso o juiz é o Senhor Jesus, né? Em sua primeira vinda ao mundo, Cristo veio para salvar e não para julgar o mundo. Ou seja, ele veio como um advogado. Ele veio para tirar as pessoas da condenação. Então todos que aceitarem a Jesus, elas saem da condenação porque elas são absolvidas. Ela recebe o perdão. Suas dívidas são rasgadas, são perdoadas. Ela recebe perdão. Ele veio não para julgar, não para condenar, mas para salvar. Mas em sua segunda vinda ele vem para julgar, porque o juízo está na sua mão. Ele vem para julgar o mundo, pois só ele detém todo o juízo. Todos os ímpios comparecerão para o dia do juízo final e serão julgados por aquele que foi morto e reviveu, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus declara: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos
ressuscitando dos mortos. Ou seja, Deus ressuscitou dos mortos, dando certeza a todos. Atos, capítulo 17, versículo 31. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. O juízo de Deus é tão justo que todos serão julgados segundo as suas obras, certo? E abriram-se os livros, né? E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A Bíblia deixa claro que cada um será julgado segundo as suas obras, é segundo as obras de cada um que eles serão julgados. Então se entende que esses livros se referem ao registro das obras de cada pecador, cada pessoa que cometeu uma atrocidade é registrado, né? Ali é notificado. Em Malaquias fala do livro da memória, que me foge agora o capítulo e o versículo. Esse livro está destinado aos santos que faz uma boa obra aqui nessa terra, que faz algo que agrada ao Senhor. Então é tudo registrado, o livro da memória. E aqui fala do livro das obras, né? Esses livros aqui, o livro das obras, está relacionado a toda obra que a pessoa praticou, que a pessoa fez, que a pessoa cometeu, né? Então, estes livros se referem ao registro das obras de cada um, de cada uma pessoa, né? Nada passa desapercebido diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Tudo está patente aos seus olhos. Os olhos como chama de fogo, ali fala sobre a onisciência, a onipresença, né? A onisciência de Deus. E tudo estando patente, fala da onipresença dele também. Onisciência porque ele sabe de todas as coisas. Certa feita uma pessoa falou para mim que disse que o homem, ao comparecer diante do trono branco, ele é o próprio livro. Aí eu disse, não, a Bíblia diz que lá abriu-se vários livros. Então não é o homem em si que é o próprio livro, né? Porque os livros serão abertos. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está dizendo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí a pessoa disse assim para mim, aí aquela pessoa que peca, que desvia, né? Pecado para a morte. João disse que há pecado que por esse nós podemos orar, mas há pecado para a morte que por esse não podemos orar, né? Então veja bem, um pecado que é para a morte, blasfema contra o Espírito Santo. Então, diante desse pecado, o nome da pessoa, ele é riscado desse livro. Agora, uma pessoa que ela se afastou dentro da presciência de Deus já sabe se essa pessoa ela vai retornar a ele ou não. Aí a pessoa me disse assim, uma pessoa que desvia do caminho do Senhor, Deus risca o nome dessa pessoa. Irmão, Deus é soberano. Por exemplo, Deus sendo soberano, ele vai estar riscando o nome, aí a pessoa se volta, aí escreve de novo. A pessoa cai, fracassa, risca o nome, a pessoa se volta, escreve de novo. Deus sendo soberano, precisa ele fazer isso, irmão? Não. Então o que é que acontece? Na proporção que a pessoa ela vai pecando, que ela vai distanciando de Deus, esse nome ele vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. Quando a pessoa ela começa a buscar, pedir perdão, se arrepender, Senhor, me ajuda, me dá força, então esse nome vai reavivando, 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 entendeu? Então, o que é que acontece? Esse livro aqui não está relacionado à pessoa. O comentarista diz, entende que estes livros se referem ao registro das obras de cada pessoa. Não é uma pessoa que é o registro, certo? O livro da vida, que registra os nomes do salvo, aparece também para confirmar a condenação dos ímpios. O livro da vida que registra o nome do salvo
esse livro aparece para confirmar, né, a condenação dos ímpios. Quando Moisés entendeu pelo povo, quando Moisés intercedeu pelo povo de Israel que havia pecado, pediu a Deus, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tem escrito. Né? Nós temos aí uma referência a Êxodo 32. Isso aqui faz uma referência ao livro da vida. Inclusive, alguns comentaristas falam que isso foi um dos motivos que impediu de Moisés entrar na terra prometida. Temos outro também que foi quando Deus mandou ele falar a rocha e ele fere a rocha. Né? E outro também que ele quebra ali as pedras que continham as 10 palavras. Né? E aqui também ele pede para Deus riscar o seu nome do livro da vida, que isso aqui constitui um erro grave. Então, assim, alguns comentaristas alegam que isso foi uma das causas que impediu Moisés de entrar na terra prometida. Então, veja bem, mas essa citação que o comentarista faz aqui é para identificar o livro da vida, que o nome dos salvos são registrados nele, certo? E esse livro da vida vem aí a confirmação, né? Nele está a confirmação da condenação dos ímpios, porque não foi encontrado lá. Então, se não é encontrado lá, a pessoa é condenada, né? Ela é julgada e condenada. Aqui, o seu nome não está aqui, lançado no lago de fogo, certo? Então, nós vamos ver aqui também, mas Deus lhe deu a resposta que aponta para o que acontece no juízo final. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Aí a pessoa, voltando aqui ao assunto novamente da pergunta que a pessoa me fez, aquele que pecar contra Deus, né, se Deus risca seu nome do livro da vida ou não. Aí eu comentei que há pecado que não gera morte e há pecado que gera a morte. Então, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso aqui é um pecado que gera morte. Então veja bem, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa que cometeu um adultério, isso é pecar contra Deus, sim ou não? Mas Deus, ele não risca o nome dessa pessoa imediatamente. O que é que acontece? O nome dessa pessoa vai sendo apagado, Agora, se essa pessoa não se arrepende, se essa pessoa não dá ouvido ao Espírito Santo, se essa pessoa não quer mais as coisas de Deus, aí o nome dessa pessoa é riscada do livro da vida. Porque Davi pecou, certo? Davi pecou e depois a gente vê Davi ele recebendo um poderoso avivamento de Deus, né? A gente vê a oração dele no Salmo 51 e no Salmo 40 também a gente vê ele falando que Deus tirou ele do tremedal de lama, firmou os seus passos sobre a rocha e colocou em seus lábios um novo cântico ao Senhor. Então, a gente observa que Deus não risca o nome de Davi do livro da vida, certo? Por exemplo, outro pecado que faz o nome ser riscado do livro da vida. Eu vou ver se eu acho aqui o texto para mostrar aqui para vocês. João, 1 João, deixa eu ver. Se eu não achar, eu vou citar de mente, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse aqui eu não vou achar. Mas diz assim, ó. João, aqui, ó. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, certo? Orará. Por exemplo, a pessoa peca, né? A pessoa peca e se arrepende. Cometeu um adultério, se arrependeu, pecou, se arrependeu. O que é que faz? Conversa com o pastor, entra num processo de disciplina, porque ele se arrependeu, tudo. Vai orar por ele, né? E Deus dará vida àquele que não pecar para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Então João fala que há pecado que é para a morte. Vou dar um exemplo aqui. Um pecado que pode constituir-se em morte. A pessoa pecou e a pessoa não quer saber de Deus. A pessoa não quer saber de conselho. A pessoa não quer saber de nada. A pessoa rejeita a graça. A pessoa, o Espírito Santo está convencendo ele ali, ele não quer saber.
esse pecado ele constituiu um pecado de morte. Então, por isso, João disse que não ore. Então, esse pecado, Deus risca o nome dessa pessoa do livro da vida. Tá ok? Agora vamos ver aqui. O julgamento será individual, né? A Bíblia não deixa dúvida de que este julgamento, embora envolva todos os ímpios de todo o tempo da história humana, não será feito de forma coletiva ou geral, mas será feita de uma forma individual. Por quê? Porque isso aqui é um julgamento literal, então é individual, cada um vai ser julgado segundo as suas obras, não é de uma forma coletiva. A pessoa diz assim, mas quanto tempo vai durar isso? Não sei, a Bíblia não fala, né? E tipo assim, Deus também não depende, fulano de tal, você vai ser julgado agora, isso, você cometeu isso. Beltrano, não, Deus é onisciente, não precisa disso, né? Deus é onisciente. Então, dentro da minha pequena limitação, de repente ali pode aparecer uma imagem na mente de todos, e todos escutar a voz ao mesmo momento, e cada um ser julgado segundo as suas obras, entendeu? Então, cada pessoa é responsável por seus atos e conduta perante Deus. Não haverá injustiça nem erro nesse julgamento. Uma multidão, sem contar, se apresenta diante do trono branco nesse dia para ser julgada, né? Aquele que tem cabelos brancos como a lã conhece cada pessoa que está sendo julgada e suas obras, seus pecados, mesmo os ocultos, estarão expostos naquele dia. É possível imaginar que, como filme, a vida de pecador de cada uma passará diante de seus olhos nesse dia. Olha aí, tá vendo? Veja bem, é possível imaginar que, como filme, a vida de pecado de cada um passará diante de seus olhos nesses dias. Então veja bem, respondendo a pergunta que a pessoa pode fazer, há quanto tempo durará esse julgamento? Irmão, não é porque tem lá milhões e milhões de pessoas que isso aí vai durar meses no nosso entendimento, né? No nosso tempo cronos. Diante de cada um vai aparecer ali uma imagem, isso daí pode ser questão de minutos, né? Não sei, ou questão de minutos, vamos dizer assim. Passou a imagem, cada um vai ser julgado segundo as suas obras, né? Então a palavra de Deus nos adverte hoje, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei, que é justamente isso, a natureza humana, né, que tem aí as suas obras, que são prostituição, adultério, fornicação, lascívia, glutonaria, bebedice, feitiçaria, enfim, um monte de coisa, né? Então, se a gente manter essas obras crucificadas, nós vamos ter direito à vida eterna, certo? Vamos finalizar aqui agora, 3.3, a sentença será a segunda morte. A sentença será a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, né? Segunda morte aqui está relacionado o inferno e a morte que foram lançados no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Já falamos sobre isso, que isso aqui está relacionado à segunda morte. A Bíblia não está falando de extinção aqui. Por exemplo, ela não está sustentando aqui a doutrina do aniquilanismo, né, que diz que a pessoa será aniquilada. Não, mas a Bíblia ela está falando de um sofrimento, né? Um sofrimento eterno. Aí a pessoa diz assim, existe pessoa que diz assim, mas precisa a pessoa ficar sofrendo ali eternamente? Mas quanto tempo essa pessoa teve aqui na Terra para se conscientizar dos seus erros e entender a mensagem da cruz e entender que o caminho é só um, que leva à vida eterna, o caminho estreito, que é Cristo, né? Quem entra por esse caminho estreito, que é seguindo ao Senhor Jesus Cristo, encontrará a vida eterna. Muitas pessoas, elas são advertidas, elas escutaram essa palavra, né?
porque não aceitaram. Agora vai sofrer eternamente. Repito, existe muitas pessoas que dizem que não haverá um sofrimento eterno, as pessoas serão aniquiladas. E dentro da nossa linha teológica, nós não pregamos essa doutrina, a doutrina do aniquilanismo. Nós não pregamos, nós pregamos o que a Bíblia fala de um sofrimento eterno. Observe, a Bíblia não está falando de extinção aqui, certo? Mas de sofrimento eterno. Jesus revela que os maus e os que cometem iniquidade serão lançados no lago de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Os desobedientes sofrerão eterna perdição, terá angústia e tribulação. Jesus aumenta nosso campo de visão sobre o juízo final, informando que o inferno, ou lago de fogo, é o local onde o fogo jamais se apaga. Não tem como se apagar, é sofrimento. Isto é tão sério e verdadeiro que Jesus fala 5 vezes isso em Marcos, capítulo 9, versículo 43 ao 48. O alvo da revelação desta verdade tão dura, chocante e eminente é despertar a igreja para a sua tarefa suprema de ganhar almas para Cristo, né? Para que o mundo saiba que o pecado, que o mundo saiba que o pecador vai para o inferno, mas que a porta da graça ainda está aberta para todos aqueles que se arrependerem e crerem no Evangelho de Cristo. Então veja bem, é hora de pregarmos mais sobre o Apocalipse. Existem pessoas que falam assim, dizem, não, irmão, não fala um negócio desse no altar, não, tem um jeito para falar. Não podemos fugir da realidade. O que a palavra de Deus fala, nós temos que falar. Se a palavra de Deus está dizendo que aquele que não aceitar a Cristo vai ser lançado no lago de fogo, nós temos que pregar dessa forma, não tem outra alternativa. Isso é, se o sermão que você está pregando, a finalidade dele está encorpada no texto sagrado que fala isso. Então você não pode fugir dessa realidade, você tem que falar isso, né? Não, mas isso aí não pode, porque a pessoa, né? Ela pode se escandalizar e ela pode dizer que o crente está falando que só ele vai para o céu. Não, é a palavra. É a palavra. Então nós temos que trazer a realidade. O mundo tem que saber que o pecador, se não aceitar Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Certo? Ele vai para o inferno. Isso aqui não é nossa vontade, porque eu já falei que o lago de fogo não foi feito para ser humano. O lago de fogo foi feito para Satanás e seus demônios. Lago de fogo não foi feito para seres humanos, entendeu? Então, irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Se você gostou, deixa o like, compartilha, certo? E se inscreve no nosso canal, escreve aí qualquer coisa, ok? A nossa conclusão é o seguinte: a realidade dura e inevitável do juízo final deve servir de despertamento ao povo de Deus para pregar com poder o Evangelho de Cristo. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há tempo para arrependimento verdadeiro, né? Então, irmãos, como eu falei, eu não vou editar esse vídeo, apesar que eu fiz 2, então eu vou ter que jogar num programa aí para juntar os 2, ou senão eu vou aqui soltar aqui o primeiro e o segundo, tá? Depois nós vamos estudar a última lição, que é um novo céu e uma nova terra. Pronto, aí a gente finaliza a lição do Apocalipse, uma lição maravilhosa. Parabéns aí o comentarista, né, que escreveu, o pastor Willias Barros, um conhecimento extraordinário, uma lição magnífica, certo? Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, fica com Deus e que o Senhor continue te capacitando, tá bom? Deus abençoe.